Nossos corpos são programados para serem saudáveis. Então, quando estamos crescendo no útero de nossa mãe, nosso corpo, enquanto estávamos formando, nossos ossos, nosso coração, nossos órgãos e nossos membros, dentro da forma humana que está sendo criada, são essas defesas de saúde. Então você pensa no corpo como uma fortaleza. Todos nós já vimos uma fortaleza medieval, um castelo, certo? E, basicamente, é uma comunidade feliz que vive lá dentro. Você tem um rei, você tem uma rainha, você tem uma princesa, você tem todo o resto acontecendo lá dentro. Mas essa fortaleza tem que se proteger, por isso foi projetado para repelir os inimigos. Tem um fosso, tem uma ponte levadiça, tem as pequenas fendas que você joga quando dispara flechas. Tem paredes inclinadas para que os inimigos não possam subir. Tem armadilhas. A propósito, você sabe como é um forte medieval. A coisa que eu nunca percebi, tendo estado em alguns castelos, é que quando você entra na entrada, há um buraco bem acima de você, e é chamado de buraco do assassinato. E é basicamente, se as pessoas quebrarem a ponte levadiça, elas simplesmente jogariam pedras, pedregulhos por aquele buraco. Tudo bem. Assim, o corpo é projetado melhor do que um castelo medieval. Temos nossos próprios sistemas de defesa, e há 5 deles, que eu conheço, e eu ajudo a montar esse quadro, em parte, porque estudei biotecnologia. Como você realmente trata doenças usando esses sistemas? E quando você esquece a parte da doença e pensa na parte da saúde? Esses são os sistemas, esses 5 sistemas, que mantêm nossa saúde. Então eu vou te dizer quais são. O primeiro sistema de defesa da saúde é chamado de angiogênese, é o que eu estudo. Vasos sanguíneos, um canal de 95 mil quilômetros, que fornece oxigênio e nutrientes em todos os lugares, tenho que ter o suficiente deles, ou nosso corpo está com problemas. Segundo, Chama-se angiogênese. Você se refere ao canal dos vasos sanguíneos ou É esse é assim o... que, é assim que o corpo desenvolve os vasos sanguíneos. É Ok, todo um sistema de crescimento. ok. Quando temos a quantidade certa de vasos sanguíneos, nosso corpo é saudável. Agora, quando você for malhar, tudo bem? Você vai bombear um pouco de ferro. Seus músculos têm que crescer. Agora, você precisa de mais alguns vasos sanguíneos, tudo bem? Se você esfolar seu joelho e cair de uma bicicleta, você tem que curar aquela ferida. Debaixo daquela crosta, você tem novos vasos sanguíneos crescendo para cicatrizar. Agora, o corpo nunca permite que muitos vasos sanguíneos cresçam ou causem problemas. Por exemplo, os cânceres estão se formando em todos os nossos corpos. Porque estamos cheios dessas células em divisão e algumas delas cometem erros. Mas um câncer microscópico é completamente inofensivo, porque não tem suprimento de sangue. E assim nosso corpo evita que os cânceres cresçam naturalmente. Controlando a angiogênese, então temos o suficiente para nossas células boas. Não o suficiente para células ruins, então essa é uma das nossas defesas de saúde. E há tratamentos, incluindo aqueles que eu ajudei a desenvolver, que podem cortar o suprimento de sangue para o câncer, deixando-o passar fome. Então, isso é chamado de terapia angiogênica, e a abordagem tem sido usada para prevenir a cegueira, tudo bem? Então, você não tem vasos sanguíneos vazando no olho. No entanto, acontece que às vezes seu corpo precisa de uma ajudinha. Então agora você pode realmente usar alimentos para aumentar as defesas de angiogênese do seu corpo. Então essa é apenas uma das defesas. Ok, essa é a primeira. Qual a segunda? Tudo bem. A segunda são nossas células-tronco, certo? Então, quando éramos crianças, Luiz, como nossos professores da escola primária nos diziam, as salamandras podem se regenerar, as estrelas do mar podem se regenerar, mas as pessoas não podem se regenerar, certo? Errado. Você perde a mão e ela não cresce de novo. Bem, acontece que as pessoas se regeneram, podemos regenerar isso rapidamente. E regeneramos de dentro para fora, como um lagarto pode regenerar como um membro ou uma cauda. Mas nós regeneramos os nossos órgãos continuamente, o nosso pulmão regenera, o nosso fígado regenera. Está bem? O revestimento da nossa boca regenera. Se alguma vez comer um chip, tudo bem? E arranhou o interior da sua boca, e isso dói. No dia seguinte, tudo bem, certo? Por causa da regeneração. Muito bem. Agora, aqui está a coisa. Acontece que a maneira como nos regeneramos naturalmente é por meio de células-tronco. Não do tipo que você vai a um shopping center para injetar em seu joelho. Mas esse é o tipo com o qual nascemos. Sabia que quando você e eu éramos esperma e óvulo, no útero de nossa mãe, e se dividindo, era isso que éramos. São células-tronco. Todos nós fomos formados a partir dessas células primitivas, que poderiam ser qualquer coisa. Pode ser um olho, pode ser um nariz, pode ser um coração, e eles formaram um corpo inteiro. E há sempre algum excesso, ok? E assim, você tem mais do que precisa para se tornar uma pessoa.
E quando nascemos, sobraram cerca de 750 milhões de células-tronco, que são embaladas em uma mala e enfiadas em nossa medula óssea. Tudo bem? E assim, quando nascemos, mesmo um bebezinho, dentro de sua medula óssea, nessa cavidade de seus ossos, há 750 milhões de células-tronco. E eles são armazenados lá, como balas em bandoleiras, esperando quando forem necessárias, para que quando crescermos e precisarmos ser regenerados, sabe? Você tenha muito que beber. Agora seu fígado precisa ser regenerado. Você se corta. Agora você precisa realmente curar essa ferida. Essas células-tronco saem voando de nossa medula óssea, como um feijão de uma colmeia, que se regenera, nos renova de dentro para fora e... Há esforços de biotecnologia dos quais participei, para tentar desenvolver um novo coração, um novo cérebro, regenerar os nervos. Ainda não está pronto para horário nobre, mas acontece que os alimentos podem atrair essas células-tronco para fora de nossa medula óssea, para que nos regenerem mais rapidamente. Esse é o segundo, mas eu tô curioso para saber quais alimentos podem ajudar a gente... Existem várias delas. Eu vou te dar um desde o início. É o chocolate amargo. Agora você está falando minha língua. Então, chocolate. Sim. A gente pode comer muito chocolate? Essa aqui é a questão. Olha, eu nunca vi nada sobre uma overdose de cacau. Mas vou lhe dizer que o cacau demonstrou dobrar o número de células-tronco que fluem em sua corrente sanguínea. Apenas com 2 xícaras de chocolate quente, feitas com 80% de chocolate com alto teor de flavanol, chocolate amargo. Qual é? Sim, tem sido feito em pessoas com 60 anos de idade, com doenças cardíacas. Então, o que acontece quando você bebe ou come esse chocolate amargo? O que acontece? Sim. Os polifenóis nesse chocolate amargo, que sabemos o que são chamados de proantocianidinas. Então, eu sou cientista. Então, meu trabalho é realmente saber quais são os produtos químicos internos. Estes são produtos químicos naturais, tudo bem? A maioria das pessoas não precisa saber disso, mas você bebe e tem um gosto bom. Isso é tudo o que você precisa saber. Mas, vou lhe dizer, esses produtos químicos naturais encontrados no cacau realmente desencadeiam uma reação em seu corpo para que eles chamem as células-tronco. Portanto, é literalmente como se as abelhas voando para fora de uma colmeia pudessem dobrar o número de células-tronco. E qual é o impacto prático? Bem, houve um estudo feito na UCSF, em São Francisco, que analisou homens de 60 anos com doenças cardíacas. Então, essas são pessoas cujos vasos sanguíneos já não estão indo tão bem. E seu fluxo sanguíneo também não estava indo tão bem, e seus vasos sanguíneos estavam meio doentes. Esse é o tipo de definição de doença cardíaca. Ao liberar as células-tronco, eles conseguiram dobrar sua resiliência, a função de seus vasos sanguíneos. Então, eles tiveram uma recuperação melhor, eles ganharam mais agilidade. Seus vasos sanguíneos estão em melhor forma, porque suas células-tronco estão regenerando sua circulação. Uau! Então, isso são estudos humanos, certo? Na maioria das vezes, você ouve falar de cientistas falando sobre ratos ou camundongos, ou células. Estou falando sobre estudos humanos. E é assim que estamos com a comida e a medicina. Não é o tipo de adivinhação como se pudéssemos fazer pesquisas sérias para chegar exatamente ao que se está realmente acontecendo no nível humano. Então, esse é o segundo sistema de defesa da saúde. Ok. Terceiro? O terceiro é o nosso microbioma intestinal. Agora, as pessoas têm falado sobre saúde intestinal e microbioma. É quase como uma palavra da moda nos dias de hoje. As pessoas estão dizendo, bem, podemos realmente colher seu cocô e medir seu microbioma. E podemos dizer o que você precisa comer e o que você não precisa comer. Novamente, eu sou um cientista, então vou lhe dizer que existem 39 trilhões de bactérias em um corpo típico. Isso é mais estrelas do que em um céu limpo. Tudo bem? Uau! Então, nós mal entendemos as bactérias intestinais, mas o que sabemos é que essas bactérias intestinais realmente controlam o nosso metabolismo, se comunicam com o nosso cérebro. Na verdade, pode nos ajudar a curar de dentro para fora, e muito importante, nossas bactérias intestinais basicamente vivem. Se você pensar em seu intestino como uma mangueira de jardim, é um tubo. E se você cortar uma mangueira no jardim ao meio e você olhar de dentro dela, há um forro, ok? A bactéria está dentro da mangueira. Mas dentro da parede da mangueira do jardim, é onde seu sistema imunológico, 70% do nosso sistema imunológico vive, dentro do nosso intestino. Então, nossas bactérias intestinais... 7%? Então, Sim. se você está alimentando o seu intestino com alimentos ruins,
Provavelmente Você está envenenando o seu sistema imunológico, você está Uau. prevenindo suas bactérias intestinais. Agora, vou lhe dizer o que é interessante sobre as bactérias intestinais. Suas bactérias intestinais falam com o sistema imunológico, através das paredes do seu intestino. O sistema imunológico está lá, 70%, certo? Como um rocambole, como a geleia em um rocambole, e as bactérias intestinais estão dentro. Então, pense como um estudante universitário, em um dormitório de calouros. Eles estão conversando com seu colega de quarto, batendo na parede, certo? O que você quer? Que tipo de pizza você quer? Tudo bem. E eles podem te responder. E é basicamente isso que nossas bactérias intestinais dizem ao nosso sistema imunológico. Então, temos que manter esse intestino saudável. A propósito, curiosamente, e eu fiz pesquisas sobre isso, certas bactérias intestinais podem realmente sinalizar para o seu cérebro. É um acesso intestinal e cerebral. E faz com que seu cérebro libere hormônios sociais. Ok? E pode afetar o seu humor. Então, quando você tem um intestino ruim e se sente mal, eu garanto, não é só porque você está irritado, está afetando o seu cérebro também. Que loucura. A gente recebeu o Dr. Emeran Meyer, que falava sobre alguma coisa como conexão intestino-cérebro, intestino-sistema imunológico. Ele tem boas pesquisas na área. Sim, então, bem, o principal é que os alimentos podem realmente ajudar a dimensionar corretamente sua saúde intestinal. Pense como um ecossistema, a grande barreira de corais. Assim, certos alimentos podem apoiar a ecologia, o ecossistema, a grande barreira de corais. E alguns realmente matam os corais. Tudo bem? E assim, queremos continuamente mantê-lo em boa forma, ao longo de nossas vidas. E, a propósito, até condições como autismo, Alzheimer e esquizofrenia estão agora aparentemente conectadas às nossas bactérias intestinais. Sério? Sim, Agora, alguma forma, se alguém tiver isso, é muito fácil de reverter ou isso é difícil? bem, escute, estamos apenas descobrindo isso porque agora, clinicamente, prescrevemos medicamentos para tentar tratar essas coisas. E muitas vezes, esses medicamentos apenas atenuam os sintomas. Ok, eles encobrem os sintomas. Eles não chegam à causa subjacente. Agora, ainda não sabemos exatamente como as bactérias intestinais se comunicam com o cérebro. Mas há um nervo gigante, chamado nervo vago. Tem espessura de um cadarço e pende do nosso cérebro até o nosso intestino. Ok? Ele envolve nosso esôfago na descida. E achamos que as bactérias intestinais basicamente enviam mensagens de texto para o cérebro, através desse grande nervo, ok? Portanto, a chave é que os alimentos podem realmente influenciar nossas bactérias intestinais, sejam bactérias boas ou bactérias ruins. Então isso é importante. Então esse é o terceiro sistema de defesa da saúde. Ok. Então, o primeiro... Angiogênese, número 1. o Células-tronco, número 2. Célula-tronco. Microbioma intestinal, número 3. Ok. O quarto. Número 4. Nosso DNA. Agora, se você assistir CSI, o DNA é como uma impressão digital genética, um código que você pode encontrar na cena do crime. Ou, se você está realmente tentando fazer ancestralidade, procure seus ancestrais. Você descobre o quanto de você é Neandertal, certo? Eu era 1% Neandertal quando eu fiz isso, Portanto, a chave é que o DNA é muito mais do que o nosso código genético. Na verdade, nos protege do meio ambiente. Agora, o que quero dizer com isso? Bem, você sabe como se formos expostos a... Nós pegamos uma queimadura de sol, luz ultravioleta. Você danifica seu DNA. E o que acontece? Câncer, câncer de pele, certo? Se você inalar muitos vapores de uma planta química, vai realmente danificar seu DNA e seus pulmões. Você terá câncer de pulmão, certo? Mas pensem nisso. Se estiver em Los Angeles e estiver a conduzir na I-10, ou se estiver apenas caminhando na praia, está na realidade recebendo radiação ultravioleta. Então, como é que não temos sempre câncer de pele? Porque o nosso DNA está programado para corrigir os danos. E assim, o DNA é um mecanismo de proteção do ambiente. Eu sempre digo às pessoas quando se está bombeando gasolina, se ainda se conduz um veículo a gasolina em vez de um EV. Pergunto sempre às pessoas, você fica contra o vento ou a favor do vento? O que você faz? A favor ou contra? Você sabe? Bem, eu acho que contra o vento, porque aí você não recebe a fumaça, você quer dizer isso? Certo. Bem, se você está parado no vento, você sente o cheiro da fumaça, certo? E se você está cheirando a fumaça, está envenenando o DNA em seus pulmões. Então, por que não desenvolvemos câncer de pulmão depois de bombear gás? Porque o nosso DNA está programado para se consertar, e assim nosso DNA é como
mecanismo de autodefesa contra o meio ambiente, radon do seu porão, ok? Tirando o gás do carro novo que você acabou de comprar, ou do Uber em que você está andando, ou dos móveis que você comprou, certo? Então, este incrível mecanismo de defesa contra o nosso meio ambiente. E então, os alimentos podem realmente acelerar o reparo, ajudar a consertar buracos que estão em nosso DNA. E então, o outro tipo de resistência à pista para a defesa do nosso DNA é que existe algo chamado telômero. Eu não sei se você já teve alguém em seu programa falando sobre telômeros. Telômeros? Sim. Sim, eu ouvi dizer que quanto mais longo é o telômero, mais tempo você vai viver ou algo assim. Certo. Bem, eu vou te dizer basicamente para lembrar seus ouvintes e telespectadores. Basicamente, se o seu DNA é como um cadarço, o telômero é como uma pequena tampa de plástico na ponta do cadarço. E com o tempo, aquele gorro meio que se desgasta, como no cadarço. E você sabe, quando esse gorro acaba, cara, seu cadarço simplesmente se desfaz. E é isso que acontece com o nosso DNA, então precisamos desse tampão. Isso é chamado de telômero, e queima como um fuzil leve. Então você sabe como missão impossível. Luz difusa, certo? Então essa coisa está queimando. E quando ela queima, é isso, sua célula está acabada. Então o que você quer fazer é retardar o envelhecimento celular. E coisas duras que você faz ao seu corpo, fumar cigarro, ser uma pessoa sedentária, ser exposto ao estresse oxidativo prejudicial, na verdade, apenas ficar estressado. Como estamos agora com essa pandemia. Todas essas coisas encurtam nossos telômeros. Eles queimam o fusível mais rápido. Estressado. Mas os alimentos podem retardá-lo e alguns alimentos podem revertê-lo e alongar o telômero. O que é muito legal do ponto de vista do envelhecimento, certo? E quais são os 3 alimentos que mais ajudam a aumentar os telômeros? O chá verde é um deles. Café. Sério? Sim, é incrível. Eu morava na Itália e acabei de adquirir o hábito de tomar café expresso. Então, eu tenho um copinho aqui. Surpreendentemente, o café realmente alonga seu telômero. Para com isso. Eu não estou brincando Uau. com você. É incrível. E as folhas verdes. Alguns dos polifenóis nas folhas verdes também podem desacelerar e alguns deles realmente parecem que podem alongar os telômeros também. Então, o principal é que, sabe, não somos apenas lagos infelizes de envelhecimento. Nós podemos realmente fazer algo sobre isso e também podemos lutar contra o nosso meio ambiente. Por quê? Veja, o imposto que pagamos por estarmos no planeta Terra é que estamos expostos a coisas o tempo todo e contamos com as nossas defesas de saúde do nosso corpo para corrigi-lo. Então, essa é a 4ª defesa. E a nossa 5ª defesa é o nosso sistema imunológico, que, depois de 2 anos, nos últimos 2 anos, todos nós sabemos o quão nosso sistema imunológico é importante. Mas e se eu lhe disser que seu sistema imunológico é tão poderoso que, quando está em sua melhor forma, mesmo aos 80 anos, é forte o suficiente para combater o câncer? Na verdade, pode até eliminar o câncer metastásico que está espalhando por todo o corpo. Isso é o quão forte é o seu sistema imunológico, se você der a chance. E assim, eis o que o sistema imunitário faz. É como um exército de super soldados. Portanto, Ranger, SEALs, Marines, Forças Especiais. Estas são todas as partes do sistema imunitário, todas as células do sistema imunitário. E tal como as forças especiais têm suas próprias armas, o seu próprio treino, as suas próprias táticas, mas todos eles trabalham em conjunto para o bem coletivo. E o que acontece é que, quando você tem defesas boas e fortes, você pode combater invasores de bactérias e vírus externos, por exemplo. Mas não são apenas invasores externos. Você também tem invasores internos, e esses pequenos cânceres microscópicos estão dentro de invasores. E assim, nosso sistema imunológico patrulha o nosso corpo, ok? Policiais em uma batida, e eles estão procurando por coisas que não parecem certas. E você vê aquele câncer microscópico que não pode crescer porque não tem vasos sanguíneos que o alimentam. A angiogênese. Basicamente, o sistema imunológico vai lá e os elimina, ok? E dá um tiro de atirador furtivo e desaparece. E é por isso que temos que proteger o nosso sistema imunológico, e há muitos alimentos que também podem realmente aumentar a nossa imunidade. E quais seriam seus top 3 que impulsionam o sistema imunológico? Mirtilos são um alimento que definitivamente aumenta o nosso sistema imunológico, em jovens, bem como em pessoas mais velhas. Eles aumentam as células assassinas naturais, o que é muito legal. Brotos de brócolis podem impulsionar nosso sistema imunológico. Agora, esses são como brotos de 3 dias, certo?
Ok. Ok, quero dizer, tudo bem. Aqui está algo que a maioria das pessoas não conhece. O brócolis grande. Quando comemos brócolis, nossas mães nos disseram para comer a copa das árvores, certo? Eles são todos iguais. Você vai ao congelador de uma mercearia e compra alguns brócolis congelados. E todos parecem iguais. São todos do mesmo tamanho. Não é bem assim que o brócolis se parece. Se você vai ao mercado do fazendeiro e vê um brócolis de verdade, é esse caule gigantesco com um pouco de copa de árvore. Ok? Então, o que há em um brócolis? Chama-se sulforafano. Então, é isso que dá aos brócolis aquele sabor único de brócolis. É um pouco sulfuroso, ok? Então, você tem que colocar um pouco de azeite, um pouco de alho. Você pode refogar, ok? Então, os sulforafanos... Fizemos uma pesquisa agora, olhando para o que está na copa das árvores. E acontece que esses sulforafanos podem matar o câncer de fome, anti-angiogênicos. Ajudar o seu corpo a cortar o suprimento de sangue para o câncer. Copa das árvores de brócolis, coma. Mas adivinhe, o caldo dos brócolis tem 2 vezes mais coisas boas do que as copas das árvores. Como o caule. Como os talos. Então, cara, se você não quiser refogar os caldos, como muitas culturas apenas cortam os talos e os refogam, coloque no liquidificador. Você pode transformá-lo em smoothie ou fazer uma sopa com ele. E assim há um monte de coisas boas que você pode fazer. Coloque um pouco de talo de brócolis e um pouco de pó de orégano, acenda com um pouco de cúrcuma. Vai ser um bom smoothie, ou uma sopa. No entanto, aqui está a coisa. Então, imagine esse brócolis adulto, tendo esses sulforafanos. Bem, acontece que essas grandes plantas de brócolis costumavam ser brotos. E os brotos praticamente brotaram da semente com todos os sulforafanos que ela vai ter. Tudo bem, quando fica maior, é distribuído. Com o talo mais próximo do chão, tendo mais, é claro. Mas os brotos de brócolis têm 100 vezes mais sulforafanos, coisas boas, do que um brócolis adulto. Então, brotos de brócolis. Agora, estudos foram feitos para mostrar que se você tem uma vacina contra a gripe, as pessoas no inverno devem tomar uma vacina contra a gripe para que você não pegue a gripe, tudo bem? Basta ir à sua farmácia para obter um. Acontece que Eles fizeram um estudo analisando pessoas tomando vacinas contra a gripe e deram a metade das pessoas um pequeno shake feito com brotos de brócolis. E outro grupo acabou de receber um placebo. E as pessoas que tomaram o shake de broto de brócolis e uma vacina contra a gripe, sua resposta benéfica do sistema imunológico é de 22 vezes maior. Abalaria totalmente se eles realmente tivessem um shake de broto de brócolis. Então, isso não é comida versus remédio. Isso é comida e remédio. O que é muito legal, né? Certo? Interessante. Então, nunca queremos jogar fora o bebê na água do banho. Queremos descobrir como fazer tudo funcionar melhor. Absolutamente. Uau, isso é fascinante, ok. Então, eu tô um pouco curioso porque você falou sobre esse processo onde todas essas doenças ou cânceres parecem ter uma coisa em comum, células de sangue elevadas, muitas delas. Muitos vasos sanguíneos. Muitos vasos sanguíneos. Alimentando o câncer. Alimentando o câncer. Então, eu tô curioso, você sabe se existe algum câncer ou doença específica que é fácil de reverter? Ok. Então, vamos dar uma olhada no que sabemos, da perspectiva do tratamento do câncer. Então, eu trabalho nessa área e tenho me envolvido em ajudar no tratamento de pacientes com câncer. Então, nós sabemos que existe um novo tipo de medicamento que não é a quimioterapia, que é chamado de anti-angiogênese. Então, eles cortaram o suprimento de sangue que alimentava os grandes cânceres. Então, aqui está um experimento de pesquisa que foi feito algumas décadas atrás, no laboratório em que eu trabalhei. Se cultivaram pequenas células cancerígenas, até o tamanho da ponta de uma caneta esferográfica. Isso teria cerca de 3 milímetros de diâmetro. E você meio que os flutuava em um caldo. E não permitia que eles tocassem os vasos. A maneira mais comum de usar a palavra placebo na medicina é como você sabe que não é apenas o efeito placebo? E a palavra mais interessante que existe é apenas. Ou temos que descartar o efeito placebo? Isso é o que você deveria estar tentando trazer.